Bem-vindos ao Bekim Ba'alachá 7, Shiur número 39. A gente está, Bezat Hashem, agora começando o Siman Kuf Ain Beit 172, que fala qual que é a lei quando a pessoa colocou uma comida ou bebida na boca sem ter feito brachá, como ele deve proceder. Então, a gente falou já na introdução um pouquinho sobre isso, mas esse é o Siman que a gente vai falar agora. Hoje a gente está começando o Siman, então, Alachá número 1. Quem tem o livro, estamos na página 85 do livro. Então vamos lá. Alachá número 1 fala que se a pessoa, por engano, colocou uma bebida na boca sem ter feito brachá, e aí como a gente falou na introdução, agora ele não tem o que fazer. Cuspir, a gente falou, é nojento. Então, está escrito aqui na Alachá que ele pode simplesmente engolir a bebida sem fazer brachá. Assim a gente falou na introdução, é a opinião do Shulchan Aruch. Aqui ele traz no livro, que depois a gente vai ver na nota, assim, a opinião do Ben Ish Chai, entre outros, do Rav Ovadia Yosef, do Kaf HaChaim, que, se possível, é bom que ele pense na brachá antes de engolir a bebida. E aí, quer dizer, ele pensa, e aí depois ele engole, e de acordo com a opinião que Irhur Kedibur, que o pensamento é como se ele tivesse falado, então seria considerado que ele fez a brachá. Então isso é em relação a brachá Rishoná. Fala aqui a Alachá, que se ele fez isso e acabou bebendo shiur de brachá achroná, ele bebeu um revite inteiro, ele tem shiur de brachá achroná, ele faz a brachá achroná sem nenhuma restrição. Mesmo que ele esqueceu de fazer brachá rishoná, as duas brachot não estão ligadas. Brachá rishoná é uma coisa, brachá achroná é outra coisa. Ele comeu o shiur de brachá achroná, ele tem obrigação de fazer a brachá achroná de qualquer jeito. Então ele vai pegar, fazer, se for água ou alguma outra bebida, boré nefashot rabot, se for vinho, ala gefen ou prea gefen, mas ele faz brachá achroná sem nenhum problema. Mas bom, isso em relação a brachá achroná. Agora a gente vai para a nota 301 e a gente vai voltar um pouquinho para a brachá rishoná. Então, o que está aqui na Alachá é o que está escrito no Ben Ish Chai. O Ben Ish Chai traz assim, Parashat Matot, Alachá 14, que se ele foi, ele deve... Desculpa. O Ben Ish Chai traz que se ele tem outra água, ele não precisa dessa água, o ideal é ele beber. Para ele não entrar na machloket, como a gente falou na introdução, tem machloket, se ele faz a brachá, não faz a brachá, etc. Então fala o Ben Ish Chai, colocou na boca, não engoliu ainda, cospe, e depois que ele cuspiu, faz a brachá normal e bebe a outra bebida. Essa é a solução que o Ben Ish Chai traz. Se ele não tem outra bebida, e essa é a única bebida que ele tem, aí fala o Ben Ish Chai, pensa a brachá e engole. Rav Ovadia Yosef ali, ele discorda do Ben Ish Chai, e ele falou, por que ele vai cuspir a bebida? Quer dizer, é verdade que tem poskim que falam que para só fazer isso em caso de prejuízo, que ele não tem outra condição, mas fala o Rav Ovadia Yosef, o Shulchan Aruch passak para ele engolir sem brachá. Então ele pode engolir sem brachá. Se a pessoa quer fazer melhor, ele ainda quer pensar a brachá, ótimo, ele pensou a brachá, mas não tem a necessidade de você cuspir uma bebida, desculpa, que você colocou na boca porque você esqueceu de fazer a brachá. E aí, quer dizer, esse é o psak aqui do Rav Ovadia Yosef, ele discorda do Ben Ish Chai e fala que a pessoa pode engolir sem problema. Agora o Rav Ovadia Yosef ali no Alichot Olam não escreve o que ele faz com o resto da bebida, que depois a gente vai ver a posição do filho dele, do Alachá Brurá, em relação a isso. De qualquer maneira,
assim também é o psak do Kaf HaChaim, que o quê? Ele fala, olha, já colocou na boca, não dá para fazer a brachá, então pensa a brachá. Como a gente falou na introdução, o psak do Shulchan Aruch não precisa fazer brachá. Então, o Ravada escreve, e assim também essa é a opinião do Kaf HaChaim, dá para a gente leachmir? Pensa a brachá, você sai de Chová, de acordo com os poskim que falam, que o que ele pensa tem valor. Então, por mais que a halachá assim, tipo, a halachá é que ele pode engolir sem fazer brachá nenhuma, fala o Rav Ovadia, assim também o Kaf HaChaim, se ele pode pensar, por que não? Pensa aí, você ganha aí as opiniões que falam que irhur kedibur, que o pensamento é como se a pessoa tivesse falado, e nessa situação, que ele não tem como falar brachá, então é suficiente ele pensar brachá, isso já vale. O Kaf HaChaim acrescenta que se a pessoa não consegue segurar a bebida na boca tempo suficiente para pensar a brachá, então fala o Kaf HaChaim, aí ele precisa cuspir. Por que ele precisa cuspir? Já que tem machloket nos poskim, tem gente que fala que ele sim precisa fazer a brachá, então por que ele vai engolir sem a brachá, sem nem pensar a brachá? Então ele falou, é melhor ele cuspir, se ele tem outra água, ele não precisa dessa água, é melhor ele cuspir e evitar de entrar no safek. Ele falou, mesmo que de acordo com o Shulchan Aruch, ele engole sem brachá, fala o Kaf HaChaim, melhor a gente fugir da dúvida. Verdade seja dita que mesmo se ele não consegue pensar antes de engolir, de acordo com o Rosh, ele pode engolir e fazer a brachá depois de ter engolido. Por mais que a gente falou, a halachá não é como o Rosh, de acordo com o Shulchan Aruch, ele pode tomar sem brachá. Aqui ele pode, pelo menos, depois de engolir, pensar na brachá e para o Rosh vai valer a brachá. Então fala, Manafshach, se é como o Rabbeinu Hananel e o Rashi, que ele não precisa fazer brachá, ele não fez a brachá. Se é como o Rosh, que ele precisa fazer a brachá, ele pensou depois, e para quem fala que o pensamento vale, então valeu. Então, quer dizer, mesmo se ele não conseguir pensar antes de engolir, ele tem a possibilidade de pensar depois de engolir. E o Halachá Brurá, ele fala que, olha, é bom a pessoa pensar antes de engolir, ou pelo menos depois de engolir, para justamente entrar nessa situação. Só que o Halachá Brurá, ele traz um pequeno porém nessa Halachá. Que é o quê? O Halachá Brurá fala o seguinte, tudo isso se a pessoa está com esse copo, ele pôs na boca, e ele vai beber só isso. Ele não tem mais água, não tem mais etc. Então ele esqueceu de fazer shakol ne'am bitvaró, pôs na boca, ele vai pensar shakol ne'am bitvaró, e etc. Só que fala o Halachá Brurá, o que acontece se ele tem mais água para beber? E aí, o que eu vou falar? Eu vou falar agora, pensa. Ele pensou na brachá. Valeu para essa água que ele engoliu. Agora eu estou na dúvida se ele pode fazer shakol ne'am bitvaró no resto da água que ele vai tomar. Por quê? Ele falou, se eu falo que a brachá que ele pensou valeu, então ele já isentou o resto da água. Então fala o Halachá Brurá, nesse caso, que ele pretende tomar mais água, é melhor ele fazer conforme o Shulchan Aruch, engolir a água sem pensar, sem fazer como o Ben Ishai falou, quando ele não tem mais o que fazer. Ou como o Rav Ovadia ou o Kaf HaChaim falaram, fala o Halachá Brurá, nesse caso é melhor ele fazer como o Shulchan Aruch, e engolir sem pensar, para ele poder fazer a brachá sobre o resto da água que ele for tomar. E aí ele falou, quando ele for fazer a brachá sobre o resto da água, é bom ele pensar que essa brachá está valendo também para a água que eu já tomei. E aí ele fala assim, de acordo com o Rashi e o Rabbeinu Hananel, que o Shulchan Aruch passar, que ele engoliu sem brachá, não tem problema. De acordo com o Rosh, que ele faz a brachá depois, ele está fazendo a brachá depois, e com isso tirando de Chová a água que ele vai tomar. Então, para ele não ter rachás de brachá levatá. Então, por isso fala o Halachá Brurá, se ele tem mais líquidos, mais bebidas para tomar, água, suco, etc., para ele não pensar a brachá na hora que ele vai engolir o primeiro que ele pôs na boca, e sim deixar para falar a brachá sobre o resto que ele vai tomar. E aí que ele faça a kavaná, quando ele está fazendo a brachá, que essa brachá seja válida também para o que ele já engoliu.
Então, isso é o psak do Halakha Brurá, assim fica Halakha Lemaaseh. Que ele não pense nesse caso, quer dizer, tudo que a gente fala que é bom pensar é quando ele não tem mais líquidos para tomar, porque se ele tiver mais líquidos para tomar, ele tenta fazer uma Humrah e acaba entrando num outro problema, que ele entra no Safek, ele pode fazer brachá nos outros líquidos ou não. Agora, aqui na nota ele traz o motivo que o Shulchan Aruch trouxe, que quando ele pôs o líquido na boca, ele engole sem fazer brachá, é porque não dá para a gente fazer a solução que a gente vai ver em relação a comidas, de colocar no canto da boca e fazer a brachá enquanto está ali. Agora ele pergunta aqui na nota o que acontece se a quantidade de líquido que ele pôs na boca é pequenininha e ele sim consegue colocar de um lado da bochecha e fazer brachá antes de beber. Ele deve fazer isso ou não? Então, ele falou, a princípio, isso seria machloket entre o Rashi e o Rabbeinu Hananel. Por quê? O Rashi fala, por que ele engole sem brachá? Porque ele não consegue guardar no canto da boca. Parece que se ele conseguisse guardar no canto da boca, de acordo com o Rashi, ele teria que fazer brachá. Então, e aí quer dizer, de acordo com o Rashi, eu vou falar nesse caso que ele consegue, ele faz brachá. Mas o Rabbeinu Hananel fala, o motivo que ele não faz brachá com o líquido que está dentro da boca é porque o líquido, uma vez que entrou dentro da boca, ele já fica nojento. Uma vez que ele fica nojento, não se faz brachá para ele. Então, mesmo que ele consegue guardar no canto da boca, não se faz brachá para o líquido dentro da boca. Então, de acordo com o Rabbeinu Hananel, mesmo que ele conseguisse guardar no canto da boca, não poderia fazer brachá. Na prática, a gente tem a regra famosa, a regra de Safek, Brachot, Lakel, já que de acordo com o Rabbeinu Hananel, ele não pode fazer brachá, então aqui ele não faz brachá. Essa é a halakha número 1. Agora vamos seguir para a halakha número 2. Se ele se enganou, aí como a gente já explicou isso na introdução, se em vez de acontecer isso com bebidas, aconteceu isso com comida, então ele se enganou e colocou uma comida na boca sem ter feito a brachá na comida. Então ele falou assim, se é uma coisa que ele consegue cuspir, sem a coisa ficar nojento, o ideal é que ele cuspa, segure isso, faça a brachá e aí coma outra vez. E não faça a brachá com a comida na boca. Por que ele não pode fazer a brachá com a comida na boca? A gente falou que o ideal, lecatchila, a princípio, é que a pessoa faça a brachá com a boca vazia, como está escrito em Malé pi teilotecha, que minha boca esteja cheia dos seus louvores, quer dizer, ela está vazia de outras coisas, tudo que tem na boca é só o louvor de Hashem. Então, por isso, a princípio, o ideal é fazer a brachá de boca vazia. Assim, a gente falou, a Gemara explicou, e esse é o psak do Shulchan Aruch. Agora, se ele fez a brachá com a comida na boca, bediavad, a brachá valeu, ele não precisa repetir. Agora, se a comida é uma comida que ao cuspir, ela vai ficar nojenta, não dá para ele fazer isso, nem ele vai querer cuspir e comer de novo. Então aí o que ele deve fazer é colocar a comida no canto da boca, coloca ali na bochecha, faz a brachá, shakol niabedvaró, borei peri adamá, borei peri aetz, a brachá que for, e aí depois morde e engole a comida. E aí com isso ele vai cumprir a mitzvah de brachá rishoná. Agora, se é uma coisa que vai ficar nojento, ele não deve cuspir, não deve, porque a gente falou, aí ele está estragando a comida, ele não deve estragar a comida. Na nota aqui, 302, que ele traz que mesmo que a pessoa não tem nojo, ele vai cuspir, vai comer assim, mas ele está comendo junto com outras pessoas, e as outras pessoas vão achar nojento o fato dele cuspir, pegar, etc., comer de novo e tudo. Então, ele falou, nessa situação, o ideal é ele colocar no canto da boca. Por quê? Ele falou, não só ele não deve cuspir para evitar o próprio nojo, ele também deve deixar de cuspir para evitar o nojo de outras pessoas. Então, quer dizer, se ele está sentado, se ele está comendo num lugar
onde tem outras pessoas que estão com ele, que se ele cuspir, as pessoas vão ficar com nojo, então ele deve se comportar como a gente falou na segunda parte da alahá, que é coloca no canto da boca e faz a brachá e depois engole. Mesmo que ele mesmo não teria nojo, ele deve zelar pelo kavod das outras pessoas e não deixar as outras pessoas com nojo. Assim ele traz a nota em nome do Rav Shlomo Zalman Auerbach, assim é a alahá. Então, por isso a gente falou assim, na prática, comida, colocou na boca, se é uma coisa que ele consegue cuspir, não vai, nem ele vai ficar com nojo, ou nem outras pessoas, etc., fazer a brachá e depois engolir, e depois comer, ótimo. Se não é isso, que ele coloque a comida no canto da boca, faça a brachá e depois coma e engole. Então isso foi a alahá número 2. Vamos para a alahá número 3 e última de hoje. Ele traz que Yesh Omrim tem uma opinião que afirma que todas as leis que a gente falou aqui, quer dizer, a introdução, a alahá número 1, a alahá número 2, é quando a pessoa colocou na boca beshogeg. Mas, e aí ele fez sem querer, colocou na boca, esqueceu de fazer a brachá, então aí a regra é como a gente falou. Se é líquidos, se é sólidos, coloca no canto da boca, blá, tudo que a gente falou aqui, alahá 1 e 2. Porém, alguém que de propósito colocou na boca sem fazer a brachá, aí ele não tem o beter de engolir, etc. Aí ele precisa cuspir a comida ou a bebida, e aí, quer dizer, fazer a brachá, comer outras coisas. Que ele não deve fazer a brachá, quer dizer, se ele colocou na boca de propósito, aí não tem jeito. Ele traz aqui no parênteses que assim é a opinião do Ritva, no alahá brurá ele traz esse Ritva, ele traz que dá para ler que talvez alguns dos Rishonim que discutem com esse Ritva, mas ele falou, já que a opinião do Ravad é que de qualquer jeito a pessoa precisa cuspir quando... Então ele falou, por mais que a gente não falou que a alahá do Ravad, ele traz que a alahá é conforme esse Ritva. Então por isso, tudo que a gente estudou aqui na alahá 1 e na alahá 2 é num caso que aconteceu sem querer. Ele esqueceu, estava distraído e etc. Mas ele não pode aplicar isso de propósito. Se aconteceu de propósito, ele precisa cuspir. E hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Chazak u Baruch.